Vem Vacina, na Band News FM. Já está no Brasil sendo distribuído o primeiro lote de vacinas da Pfizer, a terceira que será utilizada na campanha de imunização contra o coronavírus no Brasil. Esse lote vai para as capitais. Por exemplo, São Paulo, capital, vai utilizar esse lote a partir da próxima quinta-feira para vacinar idosos de 60 a 62 anos de idade. Essa vacina, por enquanto, não vai ser distribuída em todo o país. Semana que vem tem mais um lote, previsão até o fim desse ano, no terceiro trimestre, 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Para a gente falar um pouco sobre a vacina, sobre pesquisas, sobre as dúvidas em relação a armazenamento, muito se falou sobre isso ao longo do ano passado, desse ano também. Contato aqui na Band News FM com o coordenador da pesquisa da Pfizer em São Paulo, diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica, doutor Cristiano Zerbini. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por atender a Band News FM. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. E todos nós estamos assim contentes que a vacina da Pfizer tinha chegado aqui no Brasil. A gente estava esperando já há algum tempo, né? E então recebemos aí 1 milhão de doses da vacina, com uma promessa de até junho a gente receber um pouquinho mais que 13 milhões, né? E até o fim do ano 100 milhões. Então, a gente está, assim, bem feliz com essa informação e com a chegada dessas vacinas, porque nós conhecemos a eficácia da vacina que foi mostrada no estudo que foi publicado em dezembro do ano passado, e na efetividade da vacina, só um esclarecimento, a gente fala em eficácia quando a gente está falando de estudos clínicos, e a gente fala de efetividade quando a gente faz uma análise dos dados da vida real. Os dados da vida real mais importantes são aqueles do Estado de Israel, né, onde a vacina, onde já houve a imunização com a primeira dose em 80% da população. Então, a efetividade da vacina, no sentido de impedir a doença, enfim, né, o surgimento da doença foi de mais de 90%. E a efetividade para evitar mortes foi mais de 80%. Então, tanto a eficácia como a efetividade mostram que a vacina é bastante potente, né? E no sentido da gente aliviar toda a população dessa pandemia, né? Isso é 1 milhão de doses e a gente tem 2 doses por pessoa separadas por 21 dias. Então, nós vamos conseguir imunizar 500 mil brasileiros, o que não é pouco. Sem dúvida nenhuma. Doutor, eu queria até sobre o que o senhor está falando, né? Primeiro, que bom que a gente decidiu dessa vez, né, separar as doses. A gente viu problemas com a Coronavac, porque aplicou tudo e está faltando a segunda dose. Agora a Pfizer, isso é importante para quem vai tomar a primeira dose. A decisão do Ministério da Saúde, junto aos estados, primeira dose será aplicada e guarda o restante. Antes da gente entrar na questão de armazenamento, queria te perguntar ainda sobre essa efetividade. A gente, como o senhor falou, Israel, Estados Unidos, os resultados são muito bons. Existe a possibilidade da efetividade ser diferente por algum fator no Brasil, ou a expectativa é de que a gente tenha resultados similares? Olha, Sandro, é o seguinte, eu tenho para mim assim que nós vamos ter o mesmo resultado, né? A pergunta é sempre a seguinte: escuta, e essas variantes, né? Não vai dar diferença aí entre os países? Olha, uma reportagem recente da pessoa que fez a vacina, né, construiu a vacina, que é o Dr. Ugur Sahin, né, que é responsável pela BioNTech na Alemanha. Ele disse o seguinte, que a vacina já foi testada para mais de 30 variantes, né, e produziu uma resposta imune bastante adequada. Isso inclui a variante inglesa, B117, e inclui a variante sul-africana, né, B351. Então, a pergunta será que vai pegar a variante brasileira P1, P2? Eu tenho a impressão que vai sim,
né? Se a gente pensar nas outras variantes, na boa resposta às outras variantes, eu tenho a impressão que aqui no Brasil a gente vai ter uma resposta muito boa, eu creio nisso e torço para isso, né? Agora, você veja a devastação que está acontecendo na Índia, né? Eles têm lá uma nova variante B617. A vacina da Pfizer está sendo testada agora, nesses últimos dias, contra essa variante. Então, vamos ver aí a capacidade da vacina inibir, né, essa nova variante do coronavírus. Vamos torcer para que isso aconteça também. Mas, respondendo a sua pergunta, acho que vamos ter uma efetividade muito boa, acredito nisso, e a gente tem que torcer para novas doses chegarem, né, e para que seja oferecida para os brasileiros, através do SUS, de forma gratuita e igualmente para todos os brasileiros, né? Eu queria aproveitar, fazer um gancho aí na tua pergunta, e fazer um apelo aí para todas as pessoas, que mesmo que tenham a chance de tomar 2 vacinas, não façam isso. Todas as vacinas que nós temos atualmente no Brasil, incluindo a da Pfizer, as 3 vacinas, todas são efetivas, né? Eu, por exemplo, apesar de ter feito a pesquisa da Pfizer, o pesquisador não pode tomar vacina que está pesquisando, porque senão ele influencia os participantes da pesquisa. Então, eu, como profissional de saúde, tomei a Coronavac, satisfeito. Eu não, embora eventualmente possam me oferecer a vacina da Pfizer, eu não vou tomar, porque eu não quero tirar a chance de outro brasileiro de tomar a vacina, né? Nós não podemos, né, tomar 2 vacinas, não há necessidade, né? E ao procurar tomar uma segunda vacina, nós não estamos falando de segunda dose, nós estamos falando de segunda vacina, a gente pode prejudicar e deixar um outro brasileiro sem a chance de tomar vacina, achar que a gente tem poucas vacinas disponíveis. Então, foi imunizado, independente de qualquer vacina, você está imunizado, certo? Importante esse alerta. E, doutor, ainda falando sobre o senhor, a diferença, né? Segunda vacina, 2 doses. 2 doses nas vacinas que a gente tem, a única que não é 2 doses é a da Janssen. No Brasil, todas, incluindo a Pfizer, 2 doses. E o senhor citou, né? O representante da BioNTech e também o CEO da Pfizer, Albert Bourla, eles falaram sobre terceira dose da vacina da Pfizer, depois de 1 ano. Isso já é algo que está definido? Será necessária a terceira dose ou ainda é uma projeção? Sandro, isso ainda é uma projeção, está em estudo, mas nós acreditamos que talvez haja mesmo necessidade de uma terceira dose, que se for aplicada vai ser entre 9 meses e 12 meses, né? A imunogenicidade da segunda dose está sendo estudada agora, né? Quanto tempo nós vamos obter a proteção depois da segunda dose? Nós sabemos que 7 dias depois da segunda dose, você tem uma proteção de 97%, é quase 100%, tá certo? Então, logo após, 7 dias após a segunda dose, a nossa defesa já está bem alta, né? Agora, isso pode diminuir com a passagem do tempo. Então, talvez a gente precise de um booster, né? De uma nova vacinação para aumentar a imunidade que talvez esteja diminuindo. Então, repito, se isso for acontecer, e parece que vai acontecer, vai ser entre 9 meses e 1 ano, 12 meses após a segunda dose. Perfeito. A outra grande questão que se debateu sobre a vacina da Pfizer foi a questão de armazenamento. Um levantamento recente do Conselho Nacional de Municípios mostrou que 40% dos municípios brasileiros têm problemas para armazenar, e aí não especificamente a vacina da Pfizer, vacina em geral. Esse é um problema estrutural do Brasil que a gente vai ter que dar um jeito. Basicamente é isso. Mas em relação à vacina da Pfizer, a preocupação é que lá atrás era muito difícil armazenar porque eram 70 graus negativos. Qual é a situação que a gente tem hoje e como está funcionando essa distribuição aqui no Brasil? Sandro, em relação a esse assunto, a gente tem até boas notícias, né? A vacina BioNTech Pfizer, né? Aliás, o nome da vacina
atualmente é Comirnaty, né? Ou Comirnaty, né? O nome inclui o RNA, né? Comirnaty, RNA aí no meio do nome da vacina. Então, é o seguinte, quando essa vacina foi feita, ela era armazenada a menos 70 graus Celsius, né? O que é uma temperatura muito baixa e exige um freezer especial. Mas depois o FDA, a Pfizer e o FDA, concordaram que a vacina pode ser armazenada entre menos 25 e menos 15 graus Celsius por 14 dias. E depois disso, ela pode ser armazenada entre 2 graus Celsius positivos e 8 graus Celsius positivos por 5 dias. Então, olha, menos 20, né? É o que a gente tem no freezer aí da nossa cozinha, né? É isso que ele faz. Menos 15, menos 20, por aí. Então, um freezer comum pode armazenar a vacina BioNTech Pfizer por 14 dias. E depois ela pode ir para a geladeira, a nossa geladeira comum que a gente tem em casa, a geladeira fica mais ou menos entre 6 e 7 graus Celsius. Então, a vacina pode ser mantida num refrigerador comum por mais 5 dias. Então, aliás, vocês estavam falando agora, um pouquinho antes, sobre o transporte da vacina. É avião, é um caminhão, enfim, como é que ela deve ser transportada? Então, deve haver uma logística muito boa para que a gente possa aproveitar esses 14 dias e depois os 5 dias. Aí nós temos quase 3 semanas para vacinar as pessoas. Então, eu acho que com uma logística adequada, dá para a gente fazer tudo isso, ainda mais a gente está com muita pressa de vacinar as pessoas para ver se a gente diminui o número de novos casos, né, de infecção e novos casos de óbito, né? Então, a gente precisa de uma certa rapidez, né? Não por causa da temperatura da vacina, mas por causa das pessoas mesmo, né? Vamos vacinar o mais breve possível, o maior número de pessoas que a gente puder. E aproveito, Sandro, para dizer que o SUS faz isso muito bem. Vacina muito bem, o que está faltando é vacina. Tá certo? Então, essa parte da temperatura, acho que a gente já deu um jeitinho. Exatamente, é uma preocupação que felizmente já foi superada. Queria agradecer o Dr. Cristiano Zerbini, coordenador da pesquisa da Pfizer em São Paulo, diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. A gente ainda vai voltar a se falar, mas agora com a vacina por aqui também. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de toda a equipe. Os pesquisadores também estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Obrigado, uma boa tarde, doutor. Muito obrigado pela oportunidade e vamos ver se a gente vê brevemente outra vez. Muito obrigado. Obrigado. Agora 2h37.